Alissane, minha dúvida é quanto à incidência ou não de R de ganho de capital na seguinte operação. O contribuinte tem um imóvel declarado no imposto de renda, é uma casa residencial, está lançado como lote em construção no valor de 250 mil. O valor de compra do lote foi 16.500 em 2009, irá vender por 350 mil e com o valor da venda irá construir outra casa em um lote que o contribuinte já possui. Ele já possui outro lote, portanto não entra na regra do único imóvel, né? Nessa operação incidirá imposto de renda de ganho de capital. Em 2017 ele vendeu um lote de 19 mil por 22 mil, entrou na regra ali do valor de alienação até 35 mil e teve isenção, né? Outra dúvida, no ganho de capital, tem uma pergunta se possui outro imóvel como proprietário. Isso inclui o lote? Sim, inclui. O que acontece, Alissane? Você tem uma regra de isenção, que é a regra do único bem imóvel. Se você vender o teu único bem imóvel por até 440 mil, sendo que você não tenha vendido nenhum imóvel nos últimos 5 anos, você teria isenção. Só que esse cara, esse não é o único imóvel dele, porque ele já tem outro lote. Então a gente tem isso. 2017, 18, 19, 20, 21, 22... Então, se isso está acontecendo agora, aquele lote que ele vendeu em 2017 já não impactaria. Então, ele bateu na trave, ele quase conseguiu aproveitar essa regra. Só que como ele já tinha o lote, né, o outro lote, ele não pode. Então, ele vai para uma outra regra de isenção possível, que é a regra dos 180 dias, que é quando você vende um imóvel residencial para comprar outro imóvel residencial. Aí você pode ter outros bens, isso não é um problema, né? Só que você tem que vender um imóvel residencial e usar esse dinheiro para adquirir um outro bem residencial. No começo, a Receita Federal, ela entendia que primeiro tinha que ser a venda para depois a compra. E aí o judiciário deixou muito claro que não, a gente pode ter uma inversão disso. E aí, inclusive, no judiciário ficou entendido o seguinte: você pode ter feito, por exemplo, a venda de um imóvel residencial para a compra de um imóvel residencial ou para quitar um imóvel residencial que você tem adquirido, beleza? Agora, qual que é o problema da tua operação específica, tá, Alissane? É que você não, teu cliente, né? Ele não tá usando isso para comprar um imóvel residencial e ele não tá usando isso para quitar um imóvel residencial que ele comprou. Ele tá pegando esse dinheiro para ele próprio construir. Se essa operação fosse feita diferente, ele entraria na isenção. Quer ver? Se ele tivesse adquirido na planta um imóvel, ou seja, quem vendeu o lote para ele tá vendendo o lote mais a construção que acontecerá na casa. Aí entraria na regra dos 180 dias, porque ele estaria vendendo um imóvel residencial, lote com casa, e estaria usando isso para quitar ou amortizar um imóvel residencial, lote mais casa. Como nesse caso ele tá pegando dinheiro para ele próprio construir, isso não entra na regra de isenção dos 180 dias. Tá? Um outro detalhezinho que tu fala bem no início da tua pergunta, que é que ele tem na declaração do imposto de renda uma casa, só que essa casa tá lançado como lote em construção. Às vezes acontece da casa tá construída, a pessoa já tá morando, mas ela nunca foi averbada no cartório de registro de imóveis, né? Quando você olha na matrícula, tá como lote, não tá como casa, né? Mas se você já tem o IPTU, por exemplo, demonstrando que é casa, muitas vezes a prefeitura já atualiza como casa para poder cobrar o IPTU da residência, isso já te dá elemento, tá? Para considerar que mesmo uma casa em construção que não foi averbada no cartório, você tem prova, como por exemplo o IPTU, de que aquela casa já existe, já está concluída, tá? Para dizer que esse imóvel que foi vendido é um imóvel residencial. Mas do problema, no teu caso específico, é que vocês vão usar esse dinheiro para executar a obra. E aí, nesse caso, a gente não, que eu conheça pelo menos, a gente não tem nenhuma jurisprudência que relate, né, pró-contribuinte nesse caso, tá bom?